Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vem trazendo uma informação importante a respeito lá do Velho Chico. O presidente do Comitê da Bacia do São Francisco gravou um vídeo chamando a atenção sobre as vazões atuais do rio e a manutenção do ecossistema. E a gente confere agora. Pouca gente tem conhecimento, mas nos últimos meses, o Rio São Francisco, através da sua cascata de hidrelétricas, tem exportado energia para as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, visto que naquelas regiões os reservatórios de geração de energia estão com volumes de água muito baixos. Além da energia hidrelétrica do São Francisco, o Nordeste tem contribuído também com a exportação de energia eólica, ou seja, energia dos ventos. Isso ocorre porque o sistema hidrelétrico nacional, o sistema elétrico, digamos assim, ele é interligado. E, portanto, quando os reservatórios de uma região estão muito baixos e geram menos energia, outras regiões em situação mais favorável podem socorrer. Foi assim que, em dezembro do ano passado, o Rio São Francisco contribuiu com altas vazões para a geração de energia que foi exportada com este objetivo. Entretanto, há um limite para isso, que é a Resolução 2081 da Agência Nacional de Águas, que precisou ser flexibilizada em dezembro passado para promover esse tipo de operação. Entretanto, é necessário que essa resolução seja observada, visto que a bacia do São Francisco é uma bacia muito vulnerável, já que atende a região nordeste, o semiárido e o norte de Minas Gerais. É preocupante que a cada ano os reservatórios das regiões sul, sudeste e centro-oeste, que têm teoricamente maior possibilidade de chuvas, a cada ano estejam apresentando agora este cenário preocupante de seca. Preocupante a situação, que as autoridades então adotem aí as medidas necessárias para que a gente possa preservar aquela região ali do Velho Chico, tá bom? E olha só, gente, a gente está falando em preservação do meio ambiente, mas a gente precisa falar também sobre preservação de empregos. E nesse sentido, o governo federal fez mais uma medida provisória tentando garantir empregos nessa crise sem fim que a gente está vivenciando. E a gente traz mais informações a respeito disso agora no material de Fernando Palmeira. O pessoal da produção aqui dizendo que está sem essa matéria, mas a gente então agora chama Arnaldo Ferreira, que fez uma análise também a respeito dessa obra milionária lá do Marco Referencial. Como é que fica a situação? Vamos ver agora. As obras milionárias abandonadas em Alagoas chamam a atenção porque nós estamos num estado que tem os piores índices sociais do país. Metade da população em situação de miséria. E uma dessas obras que me chama a atenção é a construção do Marco Referencial do Turismo lá na praia de Ponta Verde. A obra orçada em 12 milhões de reais, 11 milhões do governo federal e 1 milhão de contrapartida do governo de Alagoas, começou efetivamente em 2016, com a licitação em 2017, a obra com a promessa de que no final daquele ano seria entregue à população. Até 2020, nada de obra. Demoliram tudo, a antiga estrutura do Clube Alagoinhas, refizeram o projeto, prometeram que ali teria em mais de 5 mil metros quadrados centros gastronômicos, de cultura, de lazer, vista panorâmica. Quem for lá vai ver. O marco referencial do nada avançando para o mar. A construção do projeto é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura, que prometeu entregar a obra. Quando? Uma boa pergunta. Quem responde? Infelizmente, né, gente? E olha só, agora sim a gente chama um material a respeito da medida provisória, mais uma medida provisória do governo federal para tentar salvar empregos. A gente vê agora na matéria de Fernando Palmeira.
Estamos para falar sobre uma medida provisória editada pelo governo federal, é a número 1046, que foi publicada na edição da quarta-feira, dia 28, do Diário Oficial. E essa medida provisória ela tem o objetivo de trazer aqueles efeitos como o da primeira oportunidade, em que os empresários tiveram uma série de opções para mitigar os efeitos econômicos da empresa e preservar postos de trabalho. Mas para falar mais detalhadamente sobre o que é que o empresário pode fazer, o patrão vai fazer com relação aos seus empregados, vamos trazer detalhes mais técnicos com o presidente da Comissão de Direitos Trabalhistas e Relações Trabalhistas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Alagoas, Dr. Carlos Hidalgo, que está aqui. Nós estamos no gabinete dele nesse momento para que ele nos explique mais detalhadamente o que isso representa e o que é que realmente pode o empresário fazer para mitigar esses problemas com o seu empregado. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras. De fato, a gente teve essa edição da MP 1046 agora na semana que se passou e muito se debateu, muito se discutiu sobre os efeitos, sobre os impactos dessa MP. Como você bem já pontuou, a ideia principal é a manutenção dos postos de trabalho, é evitar demissões. E a gente já teve esse exemplo no ano passado. Essa medida provisória agora 1046 é basicamente uma reedição da medida provisória 927, que vigorou durante o ano passado e trouxe essas flexibilizações com relação às questões trabalhistas. Como fica a situação do teletrabalho, uma vez que muitas empresas já estão com um corpo de trabalhadores e funcionários nesse sistema do teletrabalho? O teletrabalho, o também chamado home office, foi talvez uma das modalidades mais utilizadas agora na pandemia. Nós já tínhamos essa previsão na CLT antes da pandemia, mas com essas modalidades, com essas alterações na prestação de serviço, nós tivemos isso com muito mais frequência. O que muda, basicamente, é que você não precisa mais esperar um prazo que a CLT exigia de 15 dias para que você trocasse o regime do presencial para o home office. Com a medida provisória, isso fica mais flexibilizado e o empregador pode fazer a transmudação do regime avisando o empregado com um prazo de 48 horas. Então isso fica um pouco mais rápido e traz uma flexibilização também na exigência formal. O home office, o teletrabalho, exige um termo aditivo, um contrato escrito para que seja formalizado. Com a pandemia, isso fica um pouco mais maleável e esse termo pode ser feito até posteriormente. Nós falamos em férias, independente do período aquisitivo, as férias podem também ser antecipadas. E, para a gente concluir, gratificação natalina, 13º salário e dispensa aí da comunicação prévia de tudo isso. Fique à vontade. Sim, importante a gente deixar claro também, com relação ainda a essa questão das férias, que o pagamento agora durante essa flexibilização da pandemia, ele pode ser realizado da seguinte forma: o terço constitucional, ele pode ser pago até a data da segunda parcela do 13º e o pagamento das férias em si pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, altera aquela regra da CLT do pagamento 48 horas antecipado. Então, há uma certa flexibilização visando essa manutenção. E para que você antecipe férias que ainda não tem o direito àquele empregado, é importante que a gente deixe claro que isso deve partir de um acordo mútuo entre as partes. A medida provisória traz essas possibilidades de flexibilização, mas tem que haver o entendimento sempre entre patrão e empregado, principalmente para que não remaneça nenhum tipo de dúvida e todos possam concordar e aceitar aquelas condições que estão sendo ali estabelecidas. Beneficiar o empregador é importante porque ele é quem oferece os postos de trabalho em todo o Brasil. E também beneficiar o trabalhador porque assegura, além desse afastamento temporário, ter garantido aí o seu trabalho, o seu emprego. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arlindo de Melo, canal 525 NET. Claro. E olha só, a gente traz agora informações ao vivo a respeito de vacinação. Como é que fica essa segunda-feira? Você está aguardando então a tua hora? A gente confere agora ao vivo com Viderlan Araújo. É isso mesmo, Paulane Santos. Estamos de volta na programação da TV Mar Canal 525 para trazer essa nova etapa de vacinação que a Prefeitura Municipal de Maceió está anunciando para a sociedade. Lembrando que a Prefeitura tem feito um trabalho muito forte nessas questões de vacinação, o que acaba sendo também um benefício muito grande para outras classes e não simplesmente restrito para um determinado grupo que tem a idade, a pessoa idosa,
para poder receber essas vacinas. As pessoas com comorbidade, desde semana passada, passaram também a fazer parte desse processo e, diante de informações presentes no site da Prefeitura Municipal de Maceió, desde o dia 20 de janeiro, para ser mais preciso, a Prefeitura vem ampliando esse público-alvo para a vacinação. E, claro, naturalmente estamos trazendo informações a respeito de quem pode e quem não pode, né? Para se vacinar, as pessoas que têm comorbidade é exigido um comprovante de residência, além do RG. Quem for tomar alguma das doses precisa apresentar documentos em original e cópia que ficará retida no local de vacinação. Para receber a primeira dose, adultos com síndrome de Down, pessoas com outras comorbidades a partir de 25 anos, a lista, inclusive, está presente no site da Prefeitura Municipal de Maceió. Idosos a partir de 60 anos. Profissionais de saúde a partir de 18 anos. Pessoas transplantadas a partir de 18 anos por agendamento. Gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos também por agendamento. Gestantes e puérperas com comorbidade a partir dos 35 anos também classificados por agendamento. Outras informações a respeito de quem pode e quem não tem ainda, dentro desse parâmetro e exigência da Prefeitura, a possibilidade de receber a primeira dose da vacina, mesmo pessoas com comorbidade que apresentando documentação. E essa documentação precisa ter também uma passagem recente em uma avaliação médica e apresentar também a receita médica para que as pessoas possam ter certeza dessa comorbidade que o cidadão, que a cidadã tem para poder receber essa primeira dose da vacina, naturalmente nos pontos já credenciados pela Prefeitura Municipal de Maceió, mas é essencial a apresentação desse documento que confirma que a pessoa tem comorbidade. E a comorbidade, para o telespectador entender, o que é que significa? São pessoas que têm uma ou mais de duas patologias. Isso significa que uma pessoa como eu, um hipertenso, e que tenha um quadro também além da hipertensão, mas uma situação relacionada a colesterol alto, triglicerídeos e coisas desse tipo, também se encaixa num grupo de risco que contempla esse momento, essa possibilidade de tomar a primeira dose da vacina. Então, para quem tem esse diagnóstico recente, é importante comparecer para poder ter acesso a essa vacina, já que é o único mecanismo para garantir a continuidade da vida de forma segura contra a Covid-19. Nós vamos continuar acompanhando essas informações, trazendo outros detalhes durante a programação da TV Mar Canal 525. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira neste início de semana. Vou me despedindo do programa TV Mar News hoje, mas teremos um novo encontro ainda hoje na programação da sua TV Mar. Um grande abraço para você, Porlane, e ótimo encerramento de programa aí ao lado de toda a equipe. Obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Gente, a gente continua falando sobre vacinação. Você aí que está nos assistindo, já chegou a hora de tomar a segunda dose, não conseguiu exatamente pelo atraso da chegada da vacina? A gente vê como é que fica agora no material de Fernando Palmeira. Diante da escassez de vacina contra o coronavírus, muitas pessoas, idosas ou mais jovens, que estejam na faixa da vacinação, estão deixando de tomar a segunda dose. E nesse momento nós vamos desmistificar se a demora da segunda dose torna sem efeito a primeira dose. Vamos saber detalhes aqui com essa referência da medicina, o renomado doutor Fernando Maia, infectologista aqui do Hospital Escola Évio Alto. Nos fale um pouco sobre a demora dessa segunda dose, qual o comprometimento que o paciente, digamos assim, o que recebeu a primeira dose, pode sofrer. Ele pode perder alguma eficácia da vacina. Perder completamente não perde, é importante dizer isso. Então, mesmo quem está na sua época correta de tomar a vacina, tome a sua vacina. Quem, por algum motivo, porque está atrasado, atrasou a segunda dose, não deixe de tomar. E tome a segunda dose assim que for possível, para não perder a primeira dose. Lembrar que as duas vacinas que nós temos disponíveis no Brasil hoje, aliás, 3, né, porque chegou agora a da Pfizer, exigem 2 doses. Então, para a gente conseguir ter a eficácia plena que a vacina consegue dar, só é alcançada após a segunda dose. Então é muito importante que se tome as 2 doses para que se tenha o efeito completo da vacina. Na Coronavac, o tempo mínimo de 14 dias está passando para 28 dias. Espero que com a AstraZeneca não fique aí para mais de 90 dias. Mas caso o tempo seja realmente prolongado e haja dúvida da eficácia da primeira dose, pode haver um recomeço? Pode. Nesse momento não está previsto recomeçar.
Tem estudos mostrando, tem estudos em andamento para verificar se haverá necessidade de haver revacinação das pessoas ou não. É possível que no próximo ano, 2022, é possível que a gente precise se revacinar. Dependendo da vacina que a gente tomou, pode ser que a gente precise tomar uma terceira dose. Mas isso não está ainda confirmado, isso ainda está em estudo, mas é uma possibilidade. Dentro de mais algum tempo, a gente vai saber direitinho se haverá essa necessidade ou não. No momento, a prioridade é todo mundo que chegou na sua faixa tomar as 2 doses para que se consiga esse controle imediato e que a gente possa, então, conseguir controlar essa epidemia que já matou tanta gente. Eu, senhor e muitos temos ouvido aqueles negacionistas do vírus e, para completar a dose do negacionismo, negacionista do efeito de qualquer vacina. Dizem que simplesmente não aplicam, se aplicam não tem validade. Para desmistificar tudo isso e até educar essas pessoas, o que é que o senhor gostaria de dizer através da TV Mar? O que eu gostaria de dizer? A vacina é a grande arma que a ciência produziu para evitar a doença. Nenhuma outra arma consegue fazer isso, a gente ficar imunizado contra a vacina, contra a doença, sem precisar adoecer. Então, a vacina, a quantidade de pessoas que não morreram e não adoeceram porque tomaram vacina é incalculável, Então, não há nenhuma justificativa plausível para deixar de tomar vacina, a não ser situações pontuais em que você vai conversar com o seu médico vai dizer se você pode ou não. Mas isso é menos de 1% das pessoas. A maioria esmagadora pode e deve tomar vacina. E não tenha dúvida, a gente só vai controlar essa epidemia com a vacina. Outros países, por exemplo, Israel, que já vacinou uma quantidade grande de pessoas, já retirou a obrigatoriedade de usar máscara na rua, porque a sua população já está bem vacinada. Então, a gente só vai poder voltar à nossa vida normal com a vacina. Então, a mensagem é: vacine-se sem medo. O efeito benéfico da vacina é tão superior à possibilidade remota de acontecer algum problema que não vale a pena nem levar isso em consideração. Tome a sua vacina, controle a sua doença, não adoeça e não passe para terceiros, que podem infelizmente, fazer forma grave e morrer. Então, vacine-se. Melhor aconselhamento de um especialista que está aqui no fronte do tratamento, salvando vidas, no Hospital Histórico Évio Alto, aqui no Trapiche da Barra. É a palavra de um médico referência. Portanto, o renomado fala, o especialista fala, não fique ouvindo quem manda recado de Brasília ou do seu vizinho. Esse negacionismo representa morte. Então, acorde, seja mais um a difundir, a educar e a dizer: vacine-se, porque, como bem diz aqui o doutor Fernando Maia, vacinar, vacinar e vacinar. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do HDT, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnaldo de Melo, canal 525, NET, claro. Pois é, gente, olha só, a tão falada, né, imunidade de rebanho só se alcança com segurança através da vacinação. E é por isso que a gente precisa estar sempre cobrando, fiscalizando para que ela de fato chegue a todos os cidadãos brasileiros, tá bom? E a gente vai agora então passando para vocês a situação do boletim aqui em Alagoas em relação à Covid-19, mostrando já aí na sua telinha também como é que está a situação nas últimas 24 horas, como é que está o estado de Alagoas, né? Nas últimas 24 horas nós tivemos então 1.190 casos confirmados aqui no nosso estado. Que salto que nós demos, né? Nós temos então aí novos casos que eu disse, né? Nós temos um total desde o início da pandemia de 180.103 casos em todo o estado de Alagoas. Atualmente nós temos um número de 11.842 casos suspeitos aqui no nosso estado. Nós já temos um número de 171.763 pessoas que já se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, 17 pessoas morreram por conta da Covid-19. Vale lembrar que dessas 17 pessoas, 9 vítimas eram da capital alagoana e 8 do interior do estado. E as vítimas, gente, tinham entre 35 anos e 79 anos. Nós temos aí, então, um total de 4.381 pessoas que já morreram desde o início da pandemia aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês também como é que está a situação da ocupação dos leitos. Nós temos um total de 50% de ocupação dos leitos aqui no nosso estado. As UTIs, né, nós temos um total de 74% dos leitos destinados para a UTI ocupados aqui no nosso estado.
43% dos leitos destinados para quadros clínicos ocupados aqui no estado de Alagoas e 19% de ocupação dos leitos destinados para UTI intermediária. E agora a gente fala sobre vacinação, mostrando também aí na sua telinha como é que está a questão da vacinação, né? Nós temos um total já de 709.167 pessoas que já foram vacinadas. Com a primeira dose, 482.364 e com a segunda dose, 226.803 pessoas que já receberam então esse reforço da segunda dose, que é importantíssimo. A gente vai agora então para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações.